A mediação pode ser construída conforme a colaboração e a cooperação de todos os envolvidos, né? Então, os princípios como norteadores da atividade da mediação, mas sem ser um procedimento engessado, quadrado, com observância à lei sim, porque é necessário, mas sem a formalidade que o mundo jurídico exige da gente. Esse princípio da informalidade no mundo do direito, no meu entendimento, e aí falando como operadora do direito, traz essa noção de que, bom, aqui é o lugar que a gente pode criar, aqui é o lugar que a gente pode tentar encontrar uma solução que não necessariamente é aquela solução que está prevista na lei para aquele caso que foi imaginado. A mediação também traz a oralidade, as pessoas trazem o seu ponto de vista, a forma que elas veem a situação. São princípios complementares, né? A informalidade e a oralidade. Esse procedimento formal que o jurídico exige, ele acaba sendo atendido no final quando a gente faz um termo de entendimento, um acordo que vai para o juiz homologar. Aí você tocou num ponto delicado no direito, que é a questão do acordo, né, gente? A questão do consenso, que é um princípio caro para a mediação e para o mundo do direito, né? Em que medida o acordo ele não pode ser um fim em si mesmo, porque a mediação ela não busca o acordo, mas o quanto o acordo é esperado dentro do ambiente judicial como colocar um fim no conflito, né? Então acho que essa questão ela é muito sensível. Acordo e consenso. Consenso, né? E acordo. São coisas delicadas que a gente precisa cuidar. Tem um princípio, né, que é o princípio da busca do consenso, mas ele também não é o fim, a busca do consenso não é o fim da mediação, o único propósito da mediação. O propósito também é de estabelecer um diálogo, melhorar a comunicação entre as partes envolvidas e não só chegar num consenso. Sabe que eu acho que isso também esbarra no princípio, um dos princípios que é a confidencialidade, né, do sigilo. Essa confidencialidade pode ser também negociada entre as partes, né? Entre os envolvidos. Para o mediador não, mas para as partes, principalmente quando a gente tem aquelas sessões individuais, as partes podem dizer o que elas não querem que chegue a outra parte ou que pode chegar a outra parte. Então essa confidencialidade também ela pode ganhar um pouquinho de elasticidade, flexibilidade. Eu enxergo que as pessoas envolvidas conseguem colocar mais vida e mais realidade no que elas estão se propondo. Mais honestidade. Porque sabem que de alguma forma está protegido. Agora é seguro. É seguro. Então eu acho que é uma possibilidade, uma possibilidade para quem também não quer expor o conflito que está vivendo, né? Quer solucionar a situação, mas não quer expor. A gente consegue pensar no princípio da autonomia da vontade. Porque a partir do momento em que eu posso escolher pela mediação, posso escolher estar na mediação, posso escolher encerrar uma mediação, eu tenho o princípio da autonomia da vontade muito presente, né? É verdade. E esse é fundamental, né? Porque eu escolho. É uma construção realizada pelas pessoas que estão realmente envolvidas, né? E também é uma consequência lógica do próprio objetivo da mediação. Seu objetivo são as partes escolherem qual é o resultado que elas querem, qual é a solução para aquele conflito, como elas não terem autonomia da vontade, como não ser voluntário. Elas não podem ser obrigadas a decidir alguma coisa, né? Então, a voluntariedade, a autonomia da vontade é uma consequência do próprio Instituto da Mediação. E que leva ao protagonismo, né? Que é o que a gente pretende, que as pessoas efetivamente resolvam e não um terceiro desconhecido diga, os filhos ficam com né? O pagamento é esse. Um princípio que eu acho que a gente precisa levar muito, muito em conta é a imparcialidade. Com certeza. Eu foco na dinâmica. Quando um diz como é que o outro alimenta, e ali, ao vivo, a gente percebe isso, né? A forma como fala, como o outro olha, como ele reage, quando ele vai responder. E aí, no que a gente percebe a dinâmica, a gente tem as chances de se manter imparcial. Eu estava lembrando quando a gente falou de outro princípio, que é da decisão informada. Importantíssimo, né? Porque os mediadores, eles podem até ter formação jurídica, mas eles não vão falar, não vão dar instruções jurídicas, né? Falar sobre a lei. Até por conta da imparcialidade. Exatamente, por conta desse princípio da imparcialidade. E os advogados, eles sendo também um advogado, uma pessoa de confiança do mediando que está lá, ele vai poder ajudar esse mediando a entender quais são os parâmetros legais e também a
buscar outras opções, entendeu? Então a participação colaborativa é fundamental, porque ele pode trazer muita coisa nova e diferente ali para aquela negociação, para aquela mesa de mediação. Lugar para todo mundo, né? A mediação veio somar e são atuações complementares, porque eu acho que a mediação, num primeiro momento, dentro do universo jurídico, ela dá uma assustada, ela parece que quer tirar o lugar do advogado, mas na verdade o advogado ele é super importante para um processo de mediação. E ele pode, inclusive, utilizar das ferramentas da mediação num processo de resolução de conflitos. Sim. Então, assim, não são funções antagônicas ou funções que se excluem, mas ao contrário, que se complementam. Eu entendo que a presença do advogado auxilia, inclusive, na isonomia das partes. Porque se a gente está trabalhando com partes, a princípio, desbalanceadas, desequilibradas, a presença do advogado para as duas, né, isso auxilia, fortalece a possibilidade de uma isonomia entre as partes. Porque eu acho que desenvolve a confiança daquele sujeito que está ali, em algum momento pode inclusive empoderá-lo de se sentir mais presente, mais seguro, mais firme naquele lugar, porque eu estou numa mediação, principalmente a judicial, né? Mas eu tenho alguém aqui para dividir comigo, para me auxiliar, que é um princípio importante, né? Exatamente. E aí a gente pensou em falar mais sobre... Da boa-fé. Da boa-fé. O princípio da boa-fé. A boa-fé que está envolvida aí na cooperação, diretamente, né? E a gente tem como trazer, quando está percebendo, por exemplo, que a boa-fé não está presente, né? De lembrar, dizer, olha... E como a boa-fé é importante... Esse é o princípio importante, senão a gente não segue, né? Se a gente não estiver nesse lugar da boa-fé, não segue. E assim, dá para virar uma mediação quando a gente traz a lembrança desse princípio para a mesa, sabe? Eu acho bem legal. Como os princípios estão todos interligados, se a gente pensar bem, né? A boa-fé, que a Glória falou da boa-fé, que puxou lá a questão da isonomia das partes, da confidencialidade, do lugar seguro, né? Dessa relação de confiança. Se a gente prestar atenção, os princípios estão todos interligados como uma rede, né? Que pode chegar a um consenso ou não. E se a gente pensar bem essas diretrizes, algumas baseadas na resolução do CNJ, outros no CPC e outros na Lei Geral de Mediação, mas como elas se complementam e estruturam a mediação como você trouxe no início, né? É verdade.